Kenichi é um homem comum japonês que, em um dia de trabalho excessivo, acaba desmaiando no chão. Normalmente, isso seria o suficiente para ele ser transportado para outro mundo, mas no caso de Kenichi, ele apenas sobrevive e processa a empresa para poder se aposentar e viver uma vida tranquila no campo. Sua vida estava indo bem, até que, enquanto fazia o almoço, ele desaparece e aparece no meio de uma floresta. Tentando descobrir onde está, ele encontra apenas o esqueleto de um cavaleiro caído e algumas plantas desconhecidas. Como assistiu a muitos animes na vida, Kenichi logo percebe que provavelmente está em uma aventura de Isekai. Para confirmar, ele grita janela de status e, para sua surpresa, a tela de status realmente aparece, confirmando que ele está em outro mundo. E, honestamente, ele está bem com isso. Kenichi verifica seu status, mas fica um pouco confuso, pois não vê uma barra de HP na tela. No entanto, ele tem sua conta da Amazon, o que significa que pode fazer compras impulsivas à vontade. Além disso, ele tem acesso a uma caixa de itens, então pega um punhado de ervas para testar a funcionalidade da caixa. Colocando as ervas na caixa, ele descobre que pode separar e retirar componentes individuais dos itens que coloca nela. Ele também decide dar uma olhada na loja, mas infelizmente ainda precisa de dinheiro para comprar coisas. Há uma mensagem dizendo que ele pode trocar itens da caixa por dinheiro, mas, no momento, ele só tem ervas, que não valem nada. Sem nada valioso para trocar, ele provavelmente vai passar fome. Mas, de repente, nota o equipamento brilhante no cavaleiro morto. Como ele já está morto, não vai precisar daquilo. Então a primeira coisa que Kenichi faz é comprar alguns itens essenciais e pães na loja. Depois, ele enterra o esqueleto do cavaleiro para prestar respeito e sai da área com a nova bicicleta que comprou. Ele começa a procurar por algum assentamento para poder conversar com pessoas e ganhar algum dinheiro, mas não faz ideia de onde está. Por hora, decide acampar para passar a noite, já que não encontrará nada naquele dia. Porém, se não encontrar uma cidade, planeja revender algumas coisas da loja para obter um grande lucro. Assim, ele deveria ser capaz de sobreviver e prosperar nesse mundo. Mas há um problema. Até então, Kenichi não tinha considerado que seria perigoso estar no meio da floresta. Quando a noite cai, ele é cercado por uma matilha de lobos, e eles não parecem amigáveis. Kenichi entra em pânico, sabendo que será comida para os lobos se não agir rápido. Ele corre para a loja e tenta comprar a maior arma que encontra, mas, infelizmente, não há armas disponíveis. Então, ele se contenta com o próximo melhor item, muitos fogos de artifício. Os fogos assustam um pouco os lobos, mas não o suficiente para afastá-los completamente. Então, Kenichi começa a procurar outra coisa. Eventualmente, encontra uma funda e usa para atirar pedras nos lobos. A força das pedras é tão grande que derruba alguns lobos e faz os outros reconsiderarem suas opções, percebendo que Kenichi não é uma presa fácil como pensavam. Quando os lobos recuam, Kenichi corre para sua bicicleta e sai pedalando para o mais longe possível do território dos lobos. Na manhã seguinte, Kenichi está exausto de tanto pedalar, mas ainda não tem ideia de onde está. Ele compra uma escada e um telescópio para subir em uma árvore e observar a área. Felizmente, consegue avistar uma cidade ao longe. Então, se seguir para lá, poderá começar a ganhar dinheiro. Ele começa a longa jornada através das planícies, mas, quando finalmente chega à estrada principal, quase é atropelado por um carro. O homem no carro pede desculpas e, sentindo-se mal por quase atropelá-lo, oferece a Kenichi uma carona até a cidade. Ele se apresenta como Fou, um comerciante, e a pessoa que está na parte de trás do carro é uma bardinha que viaja com ele. Durante o trajeto, Fou comenta sobre as roupas estranhas de Kenichi e pergunta o motivo de ele estar indo à cidade. Kenichi responde que pretende abrir um negócio lá. Quando chegam às portas da cidade, Fou deixa Kenichi na frente de uma loja e o ajuda a descarregar a carga. Fou agradece a Kenichi pela ajuda, mas é Kenichi quem deve agradecer, pois Fou realmente o ajudou. Para mostrar sua gratidão, Kenichi dá a Fou um saco de pimenta. No entanto, quando Fou percebe o que é, ele adverte Kenichi para não tentar vender pimenta na cidade. Existe uma máfia das especiarias chamada Boba, que tem o monopólio do mercado de especiarias, e se Kenichi tentar competir com eles, eles podem mandar um assassino atrás dele. Kenichi não tinha percebido quão perigoso poderia ser simplesmente vender seus produtos, então agradece o aviso de Fou. Normalmente, Fou não arriscaria chamar a atenção de Boba, mas como é um trato privado entre ele e Kenichi, decide comprar a pimenta. Kenichi tenta dizer que Fou não precisa pagar por isso, mas Fou insiste, pois um comerciante nunca aceita algo de graça, já que isso significaria que ele deve um favor a Kenichi. Kenichi entende e aceita o pagamento, embora, apesar do desconto, o valor que recebeu foi muito mais do que esperava. Ele pagou 1000 ienes pela pimenta, mas Fou lhe deu o equivalente a 100.000 ienes. Kenichi anda pela cidade por um tempo e acaba encontrando uma taverna local. Ele entra e é recebido pela hostes Aélia, que lhe oferece uma hospedagem. Ela o leva até a recepção, onde o preço de um quarto é uma moeda de cobre, e o pagamento deve ser feito antecipadamente. Kenichi paga a moeda e, então, Aélia pede para que ele escreva seu nome no contrato. No entanto, Kenichi percebe que não sabe como escrever na língua daquele
país. Aélia, percebendo suas roupas estranhas, pergunta se ele é algum tipo de embaixador estrangeiro, mas Kenichi responde que está na cidade porque quer abrir seu próprio negócio. Aélia é compreensiva, mas acredita que Kenichi terá dificuldades para ser aceito no Guilda dos Mercadores, já que exigem que seus membros saibam ler, escrever e fazer contas, e ele aparentemente não sabe fazer nada disso. Kenichi é perfeitamente alfabetizado, mas não entende a língua deste país. Quanto à matemática, ele é bem habilidoso, então esse não será um problema. Aélia não acredita que Kenichi realmente saiba fazer matemática, então ela pede para ele resolver um problema básico de multiplicação como teste. Kenichi responde imediatamente, basicamente se tornando um gênio matemático neste mundo. Após isso, Aélia o ajuda a escrever seu nome no contrato. Como Kenichi precisa aprender a ler e escrever, ele pede a Aélia para ensiná-lo a língua local. Ele oferece algumas guloseimas em troca das lições de língua, e ao ouvir sobre as guloseimas, Aélia fica empolgada, já que é quase impossível conseguir doces no reino de Caden, já que apenas os nobres podem comprar essas coisas. Na verdade, se os nobres souberem que ela tem doces maravilhosos, provavelmente tentariam tirá-los dela, mas Aélia se recusa a deixar isso acontecer. Após se acalmar, Aélia começa a ensinar Kenichi sobre a língua desse mundo, e como é parecida com o katakana do japonês, ele aprende rapidamente. Os números seguem o mesmo sistema decimal, então não demora muito para Kenichi ser capaz de ler e escrever perfeitamente. Aélia fica impressionada por Kenichi ter aprendido a língua em apenas algumas horas. Se ele consegue aprender tão rápido, certamente é inteligente o suficiente para se dar bem como comerciante, e começa a considerá-lo um bom parceiro de casamento. Kenichi acha que Aélia está brincando, já que ele tem idade suficiente para ser pai dela, então não leva sua declaração a sério. Ele termina o retrato que estava desenhando dela, e quando Aélia vê, fica encantada, pois o desenho é exatamente como ela. Normalmente, apenas os nobres têm seus retratos feitos. Kenichi lhe deu doces deliciosos e fez um retrato, então ela não pode deixá-lo ir sem lhe dar algo em troca, o que a leva a pular em cima dele naquela noite. Na manhã seguinte, Kenichi vai à guilda dos comerciantes e encontra um dos representantes para se registrar. O representante lhe dá alguns papéis para preencher, e depois de completá-los, Kenichi só precisa pagar a taxa de inscrição para se tornar oficialmente um membro da guilda dos comerciantes. A taxa de inscrição é uma prata, o que equivale a 50.000 ienes, e Kenichi pode pagar tudo de uma vez, mas pede para pagar em parcelas. Felizmente, a guilda permite pagamentos parciais, então Kenichi agora é um membro oficial. O recepcionista lhe entrega um crachá e lhe avisa para mantê-lo visível sempre que estiver fazendo negócios, pois ele serve como prova de que Kenichi faz parte da guilda. Agora que ele está registrado, Kenichi decide dar uma volta pelo mercado para ver quanto custam as coisas por lá, e logo percebe que todos os produtos manufaturados são muito mais caros do que seriam se ele comprasse na loja dele. Os únicos itens razoavelmente acessíveis são os alimentos. Então, enquanto está no mercado, ele compra uma sacola de frutas de um vendedor. No dia seguinte, Kenichi trabalha na construção de uma barraca para vender seus produtos na cidade, e Aélia fica impressionada com a facilidade com que ele faz isso. Enquanto Kenichi coloca alguns cartazes, Aélia nota que ele está usando prendedores de roupa e fica muito interessada, pois o design deles é realmente legal. Os prendedores de roupa deste mundo são feitos de madeira e elástico, mas quebram tão facilmente que são praticamente inúteis. Aélia pergunta a Kenichi se ele está vendendo esses prendedores também, mas Kenichi não havia pensado que algo tão simples poderia ser tão valioso. Mais tarde, naquele dia, Kenichi vai ao mercado para o seu primeiro dia como comerciante e encontra um bom lugar perto de uma senhora. Ele pergunta se ela se importa que ele monte sua barraca ali, e ela diz que não tem problema. Então Kenichi tira a barraca de sua caixa de itens. A senhora fica impressionada com a seleção de mercadorias de Kenichi. Após olhar um pouco, vê os prendedores que ele está vendendo. Ela realmente gosta deles e oferece comprar alguns. Kenichi fica surpreso, já que não imaginava que ela apoiaria a competição. A senhora explica que não há nenhuma regra que diga que ela não pode comprar dele, e além disso, não pretende ter rivalidade com ele. Conforme o dia passa, a barraca de Kenichi começa a atrair clientes, e seus produtos estão sendo vendidos rapidamente. Os prendedores de roupa, em especial, se tornam bastante populares por sua confiabilidade, então Kenichi poderia ganhar a vida vendendo apenas isso. No entanto, ele sabe que outras pessoas eventualmente criarão prendedores semelhantes, então não pode depender deles para sempre. Nesse momento, um homem se aproxima da barraca de Kenichi, e pela espada na cintura e pelas roupas finas, Kenichi percebe que ele deve ser um nobre. O homem diz que quer ver a faca de Kenichi, então Kenichi a entrega para ele testar. Depois de testar a lâmina, o homem pergunta o preço. Kenichi responde que a faca custa 2 pratas, o que é caro, mas o homem entende, já que a faca é muito bem feita. Ele adoraria comprar, mas precisa de uma lâmina um pouco maior. Kenichi dá uma olhada na loja e eventualmente encontra uma katana. O homem adora a katana, mas Kenichi avisa que ela custa uma moeda de ouro, o que é muito
caro. O homem fica indeciso, tentando se convencer de que a espada é uma despesa necessária. Nesse momento, uma garota gata começa a cheirar o rosto de Kenichi e a lamber ele. Esta é a primeira vez que Kenichi vê algum ser de raça besta, então ele fica um pouco assustado, mas logo se acalma e pergunta o que elas gostariam de comprar. Elas dizem que querem o pano que Kenichi está usando para cobrir sua barraca. Esses panos originalmente não estavam à venda, mas Kenichi, sendo um bom comerciante, decide vender. Ele diz que cada pano custa 3 moedas de cobre, mas, como elas querem 3, ele faz um desconto e cobra apenas 8 moedas de cobre. Isso é um bom negócio para elas, mas as bestas têm dificuldade com matemática e não entendem o que Kenichi disse, assumindo que ele está tentando enganá-las. A senhora que estava comprando de Kenichi explica que ele está dizendo a verdade, então elas não precisam se preocupar. Elas aceitam a explicação e compram os panos. O homem também decide comprar a katana, já que ela é incrivelmente bem feita. Ao final do dia, Kenichi fez um bom lucro. Enquanto isso, em outro local da cidade, uma criada que comprou os prendedores de Kenichi os mostra a sua mestre, Prímula Margarete. Margarete pergunta se eles podem ser usados na mansão, já que isso tornaria o trabalho dela muito mais fácil. Prímula acha a ideia boa e diz a Margarete para comprar mais no dia seguinte. Melhor ainda, ela quer vender esses prendedores na mansão. Prímula, então, vê uma grande oportunidade de negócios e decide pedir permissão ao seu pai para abrir sua própria empresa. Ela acredita que os prendedores de roupa que Kenichi está vendendo são uma mina de ouro. Naquela noite, Kenichi está tomando banho no poço e realmente gostaria de ter um banho quente, mas como esse tipo de banho ainda não foi inventado, ele precisará criar o seu próprio. Ele começa a vasculhar a loja para ver se encontra algo útil e acaba encontrando um barril à venda. Sua ideia é encher o barril com água e colocá-lo sobre o fogo para poder desfrutar de um banho quente novamente. Se der certo, ele pode até conseguir fazer um lucro com isso. De qualquer forma, Kenichi tem se beneficiado bastante da tela de sua loja online, mas ele não tem ideia de como ela realmente funciona ou como os pacotes chegam até ele. Para ser sincero, é bom demais para ser verdade. Então Kenichi se preocupa que, em algum momento, isso possa roubar sua alma como forma de compensação. Mas, por enquanto, ele decide não se preocupar com isso e resolve ir dormir. Ele decide ir dormir, enquanto, na floresta, uma garotinha chamada Nimon está fugindo. No dia seguinte, enquanto Kenichi arruma sua loja, ele decide atualizar um pouco o seu estoque, colocando algumas joias à venda. Elas não são pedras preciosas de valor, mas têm um bom brilho, então ele acredita que conseguirá um lucro razoável com elas. Nesse momento, Margarete, a moça de ontem, aparece e diz que veio comprar mais prendedores de roupa. Kenichi pergunta quantos ela quer, e se surpreende ao ouvir que são 100. Como ela tem o dinheiro, ele fecha a venda. Enquanto arruma os prendedores para ela, Margarete nota algumas das joias e pergunta se são feitas de diamantes reais. Kenichi explica que são todas de vidro polido, mas que, mesmo assim, têm um bom aspecto. Margarete pede para ele reservar uma delas, pois voltará depois para comprá-la. O dia segue normalmente para Kenichi, mas, justo quando ele está prestes a fechar a loja, os Beast Folk de ontem retornam. Eles parecem sérios, o que faz Kenichi temer que possam querer brigar com ele. Mas então Milon chega bem perto e diz para os outros que definitivamente sente um cheiro de especiarias vindo dele. Os outros Beast Folk começam a comemorar e pedem para Kenichi vender algumas das suas especiarias, mas ele hesita. Após tudo que ouviu sobre o sindicato das especiarias, ele não sabe como eles funcionam ou o que poderiam fazer com ele caso descubram que ele está vendendo especiarias. Ele não quer correr esse risco. Os Beast Folk continuam pedindo para ele fazer uma exceção, mas as pessoas ao redor dizem que não podem esperar que um novato como Kenichi arrisque seu negócio por causa deles, e os Beast Folk entendem a mensagem. Kenichi não pode vender especiarias, mas tecnicamente não está quebrando nenhuma regra se simplesmente compartilhar uma refeição com eles. Então, ele os convida para comer, mas será na floresta para não atrair atenção negativa. Os Beast Folk ficam muito felizes com isso, e, naquela noite, eles se encontram com Kenichi e Anama na periferia da cidade para começar a preparar a comida. Kenichi está prestes a começar o preparo, e Anama pergunta se pode ajudar. Ele pede para ela cortar alguns vegetais, mas quando Anama olha para eles, não acredita no quão vibrantes e suculentos estão. Kenichi explica que os trouxe de um país estrangeiro e garante que tem um sabor incrível. Enquanto Kishi e Anama trabalham nos vegetais, Min e os outros Beast Folk estão no rio, tentando pegar alguns peixes. Logo, eles conseguem uma boa quantidade. Com todos os ingredientes prontos, Kenichi começa a preparar os peixes com as especiarias e coloca tudo na panela para cozinhar. Depois de um tempo, ele prepara uma refeição que os Beast Folk adoram. Eles nunca tinham comido algo tão gostoso e ficam muito agradecidos. Toda essa comida boa começa a despertar neles um desejo forte por álcool. Anama pede que se contenham, já que o álcool é caro, mas Kenichi não vê mal em dar um pouco a eles. Ele pega uma garrafa de bebida barata e serve alguns copos, mas, em troca, ele quer que jurem nunca contar a ninguém sobre a refeição que ele preparou
preparou para eles. Anama avisa Kenichi que ele está sendo um pouco generoso demais, mas ele não vê problema, já que os Beast Folk parecem ser pessoas boas. Aquela noite, eles bebem juntos, tomam um banho juntos e eventualmente adormecem sob as estrelas. Milon parece realmente gostar de Kenichi. Na manhã seguinte, Kenichi volta para a pousada, e a Elia fica um pouco chateada, pois ele passou a noite fora. Kenichi tenta explicar que estava apenas com alguns Beast Folk na cidade, mas, ao ver o pelo de gato na jaqueta dele, ela acha que Kenichi fez mais do que apenas conversar com eles e fica irritada por ele ter escolhido uma mulher gata em vez dela. Mais tarde, Kenichi está arrumando sua loja para mais um dia de negócios quando Margaret aparece com Prímula para visitar a loja. Kenichi se distrai com a beleza de Prima, mas logo percebe Margaret atrás dela e entende que estão ali para comprar o colar que Margaret perguntou sobre ontem. Ele traz o colar, Margaret paga por ele e dá a Prímula para que ela o inspecione. Dada a qualidade, Prímula tem dificuldades em acreditar que não seja feito de diamantes reais. Ela pergunta se ele tem mais desse tipo de joia em estoque. Então Kenichi vai até sua loja, compra mais algumas e as apresenta a ela. Prímula fica muito impressionada com a qualidade dos produtos de Kenichi e com o fato de ele ter uma caixa de itens. Ela faz um pedido. Ela é filha do dono da Mole Trading Company. Se Kenichi estiver disposto, gostaria de apresentá-lo ao seu pai. Kenichi gosta da ideia de conhecer o dono de uma grande empresa comercial, mas fica hesitante, pois sabe que isso pode ser problemático. No entanto, Anama lhe diz que o pai de Prímula é bem conhecido na cidade, e todos dizem que ele é um homem de bom caráter. Então Kenichi não precisa se preocupar com problemas. Sendo assim, Kenichi aceita ir com Prímula, que o convida para entrar em sua carruagem e ir encontrar seu pai. No caminho, Prímula mostra a ele algumas réplicas dos prendedores de roupa que ela mandou fazer. Embora a forma de madeira fosse fácil de copiar, o grampo de metal era muito complexo para o artesão conseguir reproduzir. Kenichi entende o motivo, pois até ele não sabe como as molas são feitas, embora saiba que é um processo complicado. Eventualmente, chegam à casa de Prímula, e Kenichi fica impressionado com o tamanho, mas, comparado às mansões dos nobres, ela diz que aquilo é até pequeno. Eles entram, e Kenichi é apresentado ao pai de Prímula, Malo. Ambos se cumprimentam, e Malo o convida para se sentar e começar a conversa. Depois de se acomodar, Kenichi mostra algumas das joias que tem, e Malo fica tão impressionado quanto Prímula. Além disso, Prímula revela que Kenichi possui uma caixa de itens, e Malo fica interessado, pois também tem uma. Foi graças à sua caixa de itens que conseguiu construir sua empresa comercial a esse nível. Ele acredita que, se Kenichi usar bem a sua, poderá ter muito sucesso, embora, por enquanto, Kenichi só a use para guardar seus materiais. A razão de Malo querer conversar com Kenichi é discutir a possibilidade de ele se tornar o fornecedor oficial da Mole Trading Company. Kenichi já esperava algo assim e assume que Malo planeja vender os produtos de forma a maximizar os lucros. Porém, se fosse esse o caso, Kenichi pergunta por que ele não continuaria comprando os itens da loja de Kenichi por um preço baixo e revendendo depois. Malo poderia, sim, fazer isso, mas isso seria uma tática desonesta. Além disso, uma conversa direta com Kenichi lhe dá uma vantagem sobre seus concorrentes, que também o procurariam. Sendo assim, Malo quer iniciar as negociações de parceria e oferece pagar 50% do preço de varejo pelos produtos. Kenichi poderia tentar um acordo melhor, mas está satisfeito com o lucro que já está fazendo em sua loja online, então aceita a proposta. Eles apertam as mãos e formalizam o contrato de fornecimento. As primeiras mercadorias que Kenichi fornece para Malo lhe rendem mais de 1 milhão de ienes. Quando Prímula vê as belas joias de Kenichi, ela se apaixona por elas e pergunta ao pai se pode comprá-las para si mesma. Malo não vê problema, então Prímula oferece 10 moedas de ouro, o equivalente a 2 milhões de ienes. Pela primeira vez desde que chegou, Kenichi tem um saldo bancário de 8 dígitos. Como as coisas estão indo tão bem, ele decide finalmente começar a se preparar para sua vida tranquila e compra uma casa com o lucro de sua loja. No dia seguinte, ele deixa os muros da cidade e vai em direção à floresta procurar um bom lugar para construir sua casa. Antes de sair, ele contou a Elia sobre seus planos, para que ela não se preocupasse. Ela achou um pouco estranho ele escolher viver na perigosa floresta em vez de ficar na cidade. Quando finalmente encontra um bom local, Kenichi compra um aparador de mato e começa a trabalhar na paisagem do terreno, mas logo se depara com um problema. Embora outras coisas em sua loja sejam bem baratas, o combustível é sempre caro, não importa o mundo em que você viva. Kenichi não pode fazer nada a respeito, então ele lida com o alto custo e continua trabalhando até que, finalmente, tenha liberado um caminho para entrar e sair da floresta. Depois disso, ele precisa começar a lidar com as árvores, então compra uma motosserra e começa a cortar. Depois de várias horas de trabalho árduo, Kenichi finalmente consegue cortar muitas das árvores na área, e agora só falta movê-las. No entanto, quando tenta colocar as árvores em sua caixa de itens, ele percebe que elas são grandes demais para caber. Então, ele precisa usar a motosserra novamente para cortá-las em pedaços menores. Ele acaba cortando as árvores em
toras de 10 metros, o que permite que ele as coloque em sua caixa de itens. Ele está quase terminando a remoção das árvores, com apenas os tocos restantes, mas isso vai exigir muito trabalho, e o sol já está se pondo. Por isso, ele decide voltar no dia seguinte para terminar. No dia seguinte, Kenichi retorna à floresta para concluir o trabalho. Depois de cavar por um tempo para remover o toco, ele percebe que aquilo é trabalho demais para um homem de meia idade como ele. Em vez de destruir suas costas com isso, ele decide comprar uma retroescavadeira. No entanto, ao ver o preço, ele percebe que gastou 1,2 milhão de ienes em uma máquina pesada só porque não queria fazer o trabalho manual. Ele começa a se arrepender, mas ao mesmo tempo, pensa que agora não terá que trabalhar tão duro, então talvez tenha sido um investimento que valeu a pena. Ele liga o motor, mas logo se dá conta de que a máquina funciona com diesel, e sua loja não vende diesel. Ele entra em pânico, pois seria um desperdício total se não pudesse usar a retroescavadeira depois de gastar tanto dinheiro nela. Ele pensa por um momento e se dá conta de que talvez consiga fazer seu próprio diesel, misturando querosene com alguns aditivos. Porém, ao preparar a mistura, ele percebe que pode destruir o motor da retroescavadeira se errar as proporções. Para se certificar de que a mistura é segura, ele decide testá-la em um gerador a diesel primeiro. Depois de encher o gerador com a mistura, ele tenta ligá-lo e vê que funciona bem. Agora ele sabe que seu diesel caseiro também vai funcionar na retroescavadeira. Ele planeja voltar no dia seguinte para terminar o trabalho. Enquanto isso, ele decide resolver o problema dos insetos. No dia seguinte, ele vai a uma loja de magia local para comprar algumas pedras mágicas repelentes de insetos. Ao entrar na loja, o mago que a gerencia cumprimenta Kenichi e pergunta de onde ele é, já que nunca o viu por ali antes. Kenichi explica que é um estrangeiro que recentemente abriu uma loja na cidade e está ali para comprar pedras repelentes de insetos. O mago lhe diz que essas pedras custam 3 moedas de prata, o que é bem caro. Kenichi, então, tenta fazer um acordo e oferece ao mago 2 laranjas em troca de um desconto. O mago nunca viu laranjas antes, então acha que elas são uma fruta exótica e aceita o negócio, oferecendo desconto a Kenichi. Mais tarde, Kenichi vai conversar com Anama, e ela lhe diz que o mago é uma pessoa muito sábia, então é bom tê-lo como amigo. Ela também menciona um criminoso procurado chamado Chaga, cujos cartazes estão espalhados por toda a cidade. Chaga é o líder de um notório grupo de bandidos, e a recompensa por sua captura é alta. Naquela mesma noite, Chaga organiza um ataque a uma carruagem cheia de escravos sendo transportados, e ninguém sabe o que ele planeja fazer com eles. No dia seguinte, Kenichi volta à floresta para finalmente usar sua retroescavadeira. Agora, ele não se arrepende mais da compra, pois além de tornar o trabalho muito mais fácil, também está se divertindo. Nada mais pode impedi-lo de realizar seu sonho de viver uma vida tranquila na floresta. Porém, depois de gastar tanto dinheiro na retroescavadeira, ele está perigosamente perto de ficar sem grana, então vai ter que colocar uma pausa no progresso da construção. Algum tempo depois, Kenichi vai se encontrar novamente com Mou e Prime, esperando vender-lhes um pouco de sal e açúcar para obter um bom lucro. Mou testa o açúcar e fica claramente satisfeito com a qualidade, mas ele não pode realmente comprá-lo de Kenichi, pois o Estado reserva todos os direitos sobre o açúcar e o sal, e Mou se meteria em problemas se comprasse de uma fonte não autorizada. Por outro lado, aquelas joias que Kenichi vendeu antes estão vendendo como loucas, então Mou quer comprar mais imediatamente. As joias extras que Kenichi vendeu lhe renderam 15 moedas de ouro, o que equivale a cerca de 3 milhões de ienes, e agora ele tem dinheiro suficiente para finalmente comprar aquela cabana de madeira que encontrou na loja. Ele ainda não consegue acreditar que há uma cabana inteira à venda por apenas 1,7 milhão de ienes. Parece até bom demais para ser verdade, mas Kenichi não vai deixar essa oportunidade escapar, então ele compra a cabana. Infelizmente, a cabana deve ter sido comprada da IA, pois, ao comprá-la, ele se vê soterrado por uma pilha de tábuas de madeira e algumas instruções que ele não sabe como seguir. Ele tira um momento para ler as instruções, e como temia, montar aquilo vai ser um grande trabalho, mas ele já pagou, então não tem outra escolha a não ser fazer aquilo acontecer. Quando começa a construção, os Beast Folks que encontrou antes passam por ali. Como forma de agradecimento, decidem ajudar Kenichi com a obra. Algumas semanas se passam, e graças à ajuda dos Beast Folks, Kenichi consegue fazer progressos constantes em sua cabana, ao mesmo tempo em que mantém sua barraca aberta. Em menos de um mês de trabalho, a construção da cabana finalmente é concluída. Kenichi não teria conseguido terminar tudo em tão pouco tempo sem a ajuda dos Beast Folks. Então, para agradecer, ele organiza uma festa de churrasco. No entanto, mesmo com a cabana pronta, ainda há muitas coisas que Kenichi precisa fazer sozinho, como pintar as paredes e o telhado e gerar eletricidade. Levou mais um mês para resolver todas as suas necessidades. Mas, quando tudo finalmente está pronto, a casa de Kenichi se torna completamente autossuficiente. Ele construiu uma cerca ao redor de sua casa e fazenda, e quanto à eletricidade, instalou alguns painéis solares. Agora que finalmente terminou de montar a casa dos seus sonhos, a primeira coisa que Kenichi faz para comemorar
lugar é tomar um banho quente, embora ainda precise descobrir como instalar um encanamento, já que teve que fazer várias viagens de bicicleta para encher a banheira. Na manhã seguinte, Kenichi vai até a pousada contar a Elia que finalmente terminou sua cabana na floresta e que não ficará mais na pousada. A Elia fica um pouco surpresa, já que não achava que Kenichi fosse sério quando disse que queria construir uma casa na floresta, mas ela também fica feliz por ele ter alcançado um de seus objetivos, mesmo que isso signifique que ela não o verá tão frequentemente. No dia seguinte, Kenichi acorda em sua cabana e, como o tempo está maravilhoso, decide sair para tirar algumas fotos das flores locais. No entanto, seu passeio é interrompido quando ele quase é atingido por uma flecha. Kenichi fica tão surpreso que cai da bicicleta, mas mais flechas são disparadas contra ele. Então ele se protege atrás de uma árvore. Os que estão disparando as flechas são alguns novos Beast Folks que vivem na floresta e, para sua defesa, estavam caçando. Então atacaram Kenichi por instinto. Mas, mesmo depois de perceberem que Kenichi é o humano que construiu uma casa na floresta, não se importam e decidem matá-lo mesmo assim. Kenichi não tem ideia do motivo desses Beast Folks estarem atacando, mas não vai ficar parado e deixar que façam o que quiserem. Então ele pega a sua estilingue e devolve o fogo. Os Beast Folks ficam um pouco assustados, pois não esperavam que o fraco humano reagisse e começam a reconsiderar suas atitudes. Depois que Kenichi joga fogos de artifício neles e tira sua escavadeira, os Beast Folks decidem não esperar para ver o que aquilo pode fazer e fogem. Kenichi fica se perguntando o que estava acontecendo, mas, nesse momento, percebe um animal ferido chorando de dor na base de uma árvore. Ele foi atingido na perna e provavelmente não sobreviverá muito tempo, a menos que Kenichi faça algo rapidamente. Kenichi se aproxima do animal, mas ele não confia nele e rosna quando ele chega perto. Kenichi não quer ser mordido, então gasta um pouco de dinheiro comprando uma armadura de almofada caso o animal tente mordê-lo. Mas, ao tentar remover a flecha, o animal mal resiste, então deve estar sem forças. Isso facilita muito o tratamento da ferida. Então ele compra uma garrafa de álcool para desinfetar a ferida e depois aplica creme antibiótico. As feridas do animal foram tratadas, mas ainda não há garantia de que ele sobreviverá ao ar livre assim. Então Kenichi decide levá-lo de volta para sua casa. Ele coloca um cobertor para o animal descansar, mas ele ainda não move um músculo desde que foi tratado, o que começa a preocupar Kenichi. Ele não viu nenhum veterinário desde que chegou à cidade, mas pode haver algum tipo de magia curativa que ele possa usar. Então, ele vai perguntar ao mago sobre isso. O mago escuta a história de Kenichi e percebe que ele deve ter encontrado um lince, mas não entende por que Kenichi quer se dar ao trabalho de curá-lo, já que poderia facilmente matá-lo e vender sua pele por um bom lucro. O mago não vai ser muito útil, então Kenichi sai. Ao sair, Miley acaba passando por ali. Ela pula em cima de Kenichi e começa a farejar, sentindo o cheiro do lince, que seu povo vê como mensageiro dos deuses. Miley fica muito animada e quer ver o animal por si mesma. Ela segue Kenichi até sua casa e, assim que vê o lince, já consegue perceber que a ferida foi causada pelos Beast Folks cães. Ela jura que vai fazê-los pagar. Enquanto isso, o lince parece estar um pouco melhor, mas continua tentando lamber a ferida. Então Kenichi é forçado a colocar um cone em sua cabeça. Miley fica impressionada com a capacidade de Kenichi no cuidado de saúde e pergunta se ele é médico, mas ele responde que só sabe um pouco de primeiros socorros. Miley quer agradecer Kenichi por salvar o lince, então sai para caçar rapidamente e trazer um pouco de carne de pássaro para ele. Depois de comerem, Miley fica exausta e pede para ficar na casa de Kenichi por uma noite. Kenichi pergunta se está tudo bem ela abandonar o trabalho e passar a noite ali, mas ela está mais preocupada com o lince do que com o trabalho. Kenichi concorda em deixá-la ficar, mas só tem uma cama, então Miley sugere que os dois durmam juntos, e ela acaba ficando por cima de Kenichi. Naquela noite, depois de vários dias, o lince parece estar muito melhor, então Kenichi decide começar a trabalhar em sua fazenda. Mesmo que ele possa comprar as mudas e ferramentas para sua fazenda, ele ainda precisa pensar na questão da água, porque ter que correr até o rio toda vez que ele quiser regar as plantas seria um grande problema. A primeira coisa que vem à mente é construir um poço com uma bomba, mas isso vai ter que esperar para o dia seguinte, pois ele está cansado demais para fazer isso hoje. Ele vai dormir e, na manhã seguinte, acorda com o lince pulando em seu estômago. Por mais que isso tenha doído, ele fica feliz em ver que o lince está cheio de energia, então tira o cone da cabeça do animal e o libera de volta na natureza para viver sua vida. Kenichi decide tirar alguns dias de folga de sua barraca para se dedicar à construção do poço. Ele perfura um buraco no chão e instala uma bomba elétrica, garantindo água fresca sempre que precisar. Para comemorar, começa a encher a banheira para tomar um banho relaxante. No entanto, de repente, ouve Prímula chamando por ele. Surpreso com sua visita, ela explica que ele não abriu a loja naquele dia e, preocupada, foi até lá. Miley lhe contou sobre a cabana no bosque, e Prímula decidiu ver de perto. Ela fica impressionada com a habilidade de Kenichi em construir tudo sozinho, mas logo percebe a enorme escavadeira ao lado de sua casa
casa e pergunta sobre ela. Kenichi, querendo evitar explicações complicadas sobre o funcionamento da máquina, responde que é um familiar invocado para manter as coisas simples. Prímula acredita nele, mas agora acha que Kenichi deve ser capaz de fazer magia. Ele pede que ela mantenha isso em segredo. A essa altura, as portas da cidade já devem estar fechadas, então Prímula não pode voltar para casa. Ela já sabia disso, por isso decide passar a noite com Kenichi. Mesmo ele avisando que só tem uma cama, ela insiste que tudo bem. Então, ela nota o barril atrás dele e pergunta o que é. Kenichi explica que é um banho quente, o que deixa Prímula empolgada. Ela pede para experimentar. Quando a noite chega, Kenichi aquece a água e Prímula entra na banheira, adorando a sensação de calor. No entanto, o fato de estar no meio da floresta a deixa um pouco desconfortável. Então ela começa a chamar por Kenichi. Ele responde que está logo do outro lado da parede, mas Prímula diz que se sentiria melhor vendo-o face a face. Após o banho, Kenichi lhe dá uma toalha para se trocar, e ela fica encantada com a maciez e o calor. Pergunta se ele pode vender a toalha, mas Kenichi responde que não está à venda. Mesmo assim, ela insiste e ele acaba concordando em vender-lhe algumas toalhas de banho. Kenichi então lhe dá uma camisola para dormir, e Prímula fica maravilhada com a variedade de produtos de qualidade que ele possui. Ela tem certeza de que ele se tornaria o maior mercador do reino, caso se dedicasse a isso. No entanto, Kenichi não tem interesse nesse objetivo, pois atrairia a atenção dos nobres, o que seria problemático. Ele só quer uma vida tranquila, ganhando o suficiente para viver com conforto. Prímula promete ajudá-lo a manter essa vida pacata. Algum tempo depois, eles vão dormir, mas Kenichi não quer repetir o que aconteceu com Miley, então decide comprar uma segunda cama para Prímula, para evitar complicações. Enquanto isso, no acampamento dos foras da lei, Chaga parece ter recebido uma missão de alguém importante, o que pode trazer problemas no futuro. Na manhã seguinte, Kenichi leva Prímula de volta para casa e, aproveitando a ocasião, conversa com Mou sobre as toalhas que Prímula perguntou. Mou se interessa pelo tecido estranho e acredita que elas irão vender bem. Aproveitando o assunto, Kenichi sugere a possibilidade de vender algo um pouco mais ousado, mas Mou rejeita imediatamente a ideia. Nesse momento, Margaret entra na sala trazendo os livros contábeis que Mou havia solicitado. Como Kenichi parece curioso, Mou explica que está reescrevendo os livros antigos, pois o Império introduziu um novo sistema de contabilidade, o chamado método de partidas dobradas. Kenichi fica surpreso, pois esse sistema era comum no Japão. Isso também o faz lembrar de algo que Mou disse sobre a propagação da influência do Império, acelerada por invenções de um homem específico. Na verdade, Mou estava prestes a testar uma das últimas invenções desse homem, e para surpresa de Kenichi, era uma bomba de pistão. Ele já suspeitava disso, pois para alguém inventar uma bomba de água com tanta facilidade, seria necessário conhecimento prévio sobre como ela funciona. Isso significa que talvez haja outra pessoa nesse mundo vinda do Japão, o que preocupa Kenichi, já que agora tem concorrência. Nos dias seguintes, Prímula visita Kenichi com frequência e passa a noite em sua casa. Porém, essa noite é especial, pois ela precisará viajar no dia seguinte para uma missão de fornecimento e não poderá visitar por um tempo. Ela pergunta a Kenichi se ainda tem a camisola ousada, pois gostaria de comprá-la. Kenichi pergunta se há algum homem por trás disso, e Prímula responde que é ele quem ela deseja. Kenichi não sabe como responder, mas sente que não é certo ter esse tipo de relação com Prímula, especialmente sendo amigo de Mou, e sabe que Mou nunca aceitaria esse envolvimento com uma mulher mais jovem. Porém, Prímula revela que já obteve a aprovação de seu pai, então não seria um problema. Mesmo assim, Kenichi tem muitas coisas para resolver e não pode lidar com um relacionamento agora. Ele pede a Prímula para adiar essa conversa por enquanto. Ela entende, mas diz que gostaria de dividir a cama com ele ao menos uma vez antes de ir, mesmo que apenas para dormir ao seu lado. Na manhã seguinte, Kenichi recebe uma visita inesperada de um cavaleiro. Para sua surpresa, é o homem a quem ele vendeu uma espada anteriormente. O nome dele é Norse Ball, e ele foi enviado para investigar, pois havia relatos sobre um estranho velho morando na floresta. No entanto, como já conhece Kenichi, ele pode informar que não há nada de suspeito acontecendo ali. Antes de ir embora, Norse Ball conta uma novidade interessante. Um mago do Império criou um condimento maravilhoso chamado maionese e, de alguma forma, derrotou um dragão com isso. Kenichi não tem dúvidas de que esse homem misterioso é outro que veio do Japão. Com tudo que tem realizado até agora, Kenichi se sente completamente superado. Mas, bem, não é como se fosse encontrar esse cara tão cedo, então o mês seguinte passa sem grandes problemas. Um dia, Kenichi está sentado em sua barraca quando percebe que a caravana de suprimentos Prímula deve estar retornando em breve, então planeja visitá-la mais tarde naquele dia. Porém, justo nesse momento, ele ouve uma grande confusão na praça central e se levanta para ver o que está acontecendo. Aparentemente, uma caravana foi atacada por bandidos, e todos a bordo foram sequestrados, incluindo Prímula. Malu é visto implorando aos aventureiros nas ruas para
para que ajudem a resgatar sua filha. Mas como o bandido que a sequestrou é o infame fora da lei Chaga, ninguém quer arriscar enfrentar ele, e vai levar dias até que a Ordem dos Cavaleiros consiga organizar uma missão de resgate. Enquanto isso, Prímula é trancada em uma jaula por Chaga e seus comparsas. Ela ainda está ilesa por enquanto, mas isso é apenas porque Chaga planeja vendê-la para alguns nobres doentes por dinheiro extra. As chances dela escapar sozinha são praticamente zero. Malu sabe que é só uma questão de tempo até Prímula enfrentar um destino terrível. Por isso está desesperado para salvá-la e recorre a Kenichi para pedir ajuda. Kenichi, embora não seja capaz de lutar, se importa muito com Prímula e acaba concordando em fazer algo sobre a situação. No entanto, ele não tem fundos suficientes para resolver tudo, então diz a Malu que vai precisar de dinheiro para se preparar. Sem hesitar, Malu entrega uma bolsa de moedas de ouro, dizendo que está disposto a dar todo o dinheiro que possui, desde que Kenichi consiga trazer Prímula de volta são e salva. Ele diz a Kenichi que a base de operações de Chaga fica nas ruínas, a 50 quilômetros a oeste de Daria, e essa é uma grande distância, então Kenichi vai precisar de um meio de transporte. Ele olha os carros disponíveis em sua loja e acaba decidindo comprar um caminhão. Antes de fazer isso, ele avisa a todos que vai usar magia de invocação, então eles devem se afastar. Ele então faz um encantamento bobo para fazer todo mundo acreditar que está realmente usando magia de invocação, e quando seu caminhão aparece, ele sobe em cima dele e pergunta se alguém está disposto a lutar com ele. Como Chaga tem uma recompensa enorme sobre sua cabeça, se conseguirem derrotá-lo, vai haver uma grande recompensa para todos os envolvidos. No entanto, por mais tentador que seja, ninguém aceita a oferta de Kenichi, pois Chaga é um grande perigo. Kenichi começa a se preocupar, achando que talvez tenha que fazer isso sozinho, mas então o gato selvagem que ele resgatou no mês passado se aproxima dele. Mesmo sem poder falar gato, dá para perceber que o felino está dizendo que quer ajudar. Falando em gatos, Miley e outros membros do povo bestial também querem ajudar Kenichi, já que ainda tem uma dívida de favores com ele por toda a ajuda que ele deu. Kenichi fica feliz em ver que tem pessoas ao seu lado. Então, para prepará-los para a batalha, ele compra um arco composto para Miley, um machado e algumas espadas para os irmãos de Emi. Nesse momento, ouve-se alguém dizer que também quer ajudar, e ao olhar para baixo, Kenichi encontra Norse Paul lá. Kenichi se sente muito mais tranquilo sabendo que um cavaleiro experiente estará com eles, mas fica curioso sobre o motivo de Paul estar passando pela cidade com toda a sua armadura. Paul explica que acabou de receber uma nova espada feita com o aço que Kenichi lhe deu, e tem procurado uma oportunidade para usá-la o dia todo. Matar alguns bandidos seria a desculpa perfeita. Há mais uma pessoa que diz querer ir também, mas acaba sendo o dono da loja de magia. Kenichi tenta dizer que é muito perigoso para um homem mais velho como ele, mas o velho revela que já foi mago em seus dias de juventude e, embora esteja mais velho, seus feitiços de fogo ainda são tão mortais quanto eram quando ele estava no auge. Kenichi concorda que o homem seria útil em combate e o deixa ir com eles. Mas então a Nama diz que também quer ir. Kenichi tenta dizer para ela ficar para trás, já que não há nada que ela possa contribuir em uma luta, mas mesmo sem ser capaz de lutar, ela diz que pode oferecer apoio moral e cozinhar para o grupo. Ela também promete fugir assim que começar qualquer combate, para que Kenichi não tenha que se preocupar em protegê-la. Ele acaba concordando em levar a Nama para apoio moral, mas puxa o limite quando Malu diz que quer ir também. Ele diz para ele ficar e esperar o retorno seguro de Prímula. Kenichi novamente pergunta se há mais alguém disposto a ir, mas todas as outras pessoas têm medo demais de lutar contra Chaga, então se afastam, e a multidão desaparece. Parece que os 9 terão que fazer isso sozinhos. Antes de partirem, Kenichi vai até a guilda e se registra como aventureiro, enquanto também coloca formalmente um aviso de que está indo atrás da recompensa de Chaga. O grupo então parte no caminhão de Kenichi, mas, ao saírem da cidade, todas as pessoas que estavam com medo de lutar começam a zombar dele, achando que ele vai simplesmente fugir com o dinheiro que Malu lhe deu. Enquanto isso, nas ruínas, a cela de Prímula é aberta, e a garota que Chaga capturou como escrava entra para trazer comida para ela. No entanto, Prímula percebe que a garota está faminta, então oferece a ela o pão. A garota fica grata pela bondade de Prímula e começa a comer imediatamente. Enquanto ela come, Prímula faz algumas perguntas e descobre que a garota também está sendo mantida prisioneira ali. Ela pergunta se a garota quer escapar com ela, e a jovem adoraria sair de lá, mas não acredita que isso seja possível nas atuais circunstâncias. No entanto, Prímula tem certeza de que é só uma questão de tempo até que alguém venha resgatá-las. Quando se aproximam da base, Kenichi e os outros param para fazer uma pausa. Depois de comerem, Kenichi senta todos para começarem a reunião de estratégia. Kenichi elabora um plano básico de ataque, e todos acham que o plano é bom, então todos se posicionam e Miley é enviada para fazer o reconhecimento. Kenichi consegue manter contato com ela usando alguns rádios que comprou, mas, para simplificar, quando Miley pergunta sobre os rádios, ele diz que são dispositivos mágicos que permitem a comunicação à distância. Agora que Miley está em posição
para atuar como exploradora. Kenichi e os outros entram no caminhão para seguir em frente, e a Nama fica para trás por segurança, já que não há garantia de que vencerão. Kenichi pede para Nama contatar a guilda dos aventureiros se eles não voltarem dentro de um dia. Já no final da noite, Kenichi pergunta a Miley sobre a situação dos bandidos, e pelo que ela pode ver, parece que os bandidos estão fazendo uma festa. Na verdade, a maioria deles está bêbada neste momento, então essa é a chance perfeita para eles atacarem. Antes de entrarem, um dos membros do povo bestial chama a atenção de Kenichi e lhe entrega uma noz. Kenichi pergunta o que é isso, e o homem bestial explica que é uma pílula para ajudar Kenichi a tirar a mente do fato de que ele vai ter que matar pessoas. Aparentemente, isso é suficiente para Kenichi, que dá uma mordida na pílula e é instantaneamente levado para a mais intensa viagem de sua vida. Kenichi mal sabe o que está acontecendo, mas lembra que tem uma missão a cumprir, então se põe atrás do volante e começa a dirigir loucamente pela floresta. No acampamento dos bandidos, todos ainda estão se divertindo. De repente, dois deles avistam o caminhão se aproximando e são atingidos na cabeça por Miley. O próximo obstáculo é a porta do castelo, então o velho sobe no telhado do caminhão e lança um feitiço de explosão, abrindo um buraco direto. Nesse ponto, todo o acampamento dos bandidos já está em alerta máximo, mas já é tarde demais, pois Kenichi e os outros conseguiram entrar. Como os bandidos haviam bebido tanto antes, eles estão todos bêbados e sem armaduras, então Miley e seus irmãos conseguem acabar rapidamente com os primeiros que chegam ao alcance. Mal então sai do caminhão, bastante animado para batizar sua nova espada com o sangue de seus inimigos. Kenichi fica tão impressionado com a força de Morsball que se distrai, e um bandido tenta usar essa oportunidade para apunhalá-lo pelas costas, mas, felizmente, o gato selvagem entra em cena para salvá-lo no último segundo. Mais bandidos começam a aparecer das ruínas, e Kenichi decide usar as grandes armas. Ele convoca seu asterisco Bakugo da asterisco para esmagá-los, enquanto o povo bestial continua fazendo o possível para eliminar o maior número de bandidos. Morsball está ali, se exibindo, demonstrando sua superioridade sobre os bandidos, enquanto Kenichi atormenta os inimigos com seu asterisco Bakugo da asterisco. Acidentalmente, ele rasga um buraco em uma das paredes e encontra muitos prisioneiros dos bandidos. Ele verifica para ver se Prímulo está entre eles, mas, para seu horror, parece que Shaga antecipou a missão de resgate, pois ele está segurando Prímula como refém no topo de uma torre. Prímula se sente aliviada ao ver que Kenichi realmente veio resgatá-la, mas Shaga está mortificado, pois todos os seus homens foram eliminados. Ele achava que um grupo de resgate viria eventualmente, mas jamais imaginou que seria tão forte. Mesmo diante da situação, Shaga ainda acredita que tem a vantagem. Ele exige que Kenichi e os outros entreguem suas armas imediatamente, caso não queiram que ele a apunhale ali mesmo. Todos congelam no lugar, pois não querem que Prímula se machuque, mas Kenichi não tem a intenção de deixar Shaga escapar. Enquanto Shaga não está olhando, Kenichi compra um apontador a laser e diz a Miley para disparar contra Shaga quando ele der o sinal. Miley recebe a mensagem. Assim que Kenichi posiciona o laser no olho de Shaga para cegá-lo, ele solta Prímula devido à dor, e Miley dispara uma flecha direto no ombro de Shaga. Kenichi corre escada acima para levar Prímula para um lugar seguro, mas antes que Shaga recupere a visão e consiga atacar os dois, a escrava usa algum tipo de magia para derrubá-lo escada abaixo. Assim que ele atinge o chão, ele fica perfeitamente posicionado para Miley dar-lhe um tiro certeiro na cabeça. Com isso, o grupo é vitorioso, e Prímula finalmente está a salvo. A primeira coisa que fazem é mandar Nanji voltar e contar a Nama a boa notícia. Em seguida, Kenichi guarda seus veículos e compra roupas para todos os prisioneiros que resgataram. Enquanto todos se limpam, ele percebe a garotinha e pede a Prímula para lavá-la. Enquanto isso, ele lhe dá um par de tesouras para cortar o cabelo. Prímula dá uma olhada nas tesouras e imediatamente pergunta a Kenichi se ele pode vender mais delas, pois seria um item muito popular. No entanto, as outras mulheres lembram que ela está nua, e ela se envergonha, recuando. Depois que todos se vestem, Kenichi vai conversar com a garotinha e se apresenta. Ela diz que seu nome é Animon e que tem uma carta importante para entregar. É uma carta que revela quem é o nobre que financia os sequestros de Shaga. Norse promete garantir que o nobre enfrente as consequências de seus crimes. Com isso, o incidente está oficialmente resolvido, e parece que todos conseguirão voltar para Dahlia com segurança. Mas, antes de mais nada, todos estão muito cansados, então passam a noite dormindo. E assim termina o episódio 4. Inscreva-se para não perder a próxima parte.